Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, pessoal! Eu sou Adriana Lanhado de Alencar e a gente está mais uma vez aqui com vocês para comentar uma paraxá. E eu estou aqui com meu amigo e irmão, Alex Trabojniak. Tudo bom, Alex? Olá, Adriana, tudo bem com você? Shabbat Shalom para você e para todo mundo. É sempre muito gostoso poder estar compartilhando um pouquinho esses estudos e o que Deus acaba falando para a gente, no ouvido da gente. A gente vai ver muita coisa hoje nessa linha, né, Adriana? É verdade, é muito bom mesmo e espero que vocês gostem e nos acompanhem. E a paraxá de hoje é a paraxá Vayetse, e ela quer dizer e partiu. E ela está em Gênesis 28, versículo 10, até 32, versículo 2. Tem bastante conteúdo aí. A Haftará está em Oséias, capítulo 12, a partir do versículo 13, até 14, versículo 10. Depois, a Brit Hadashah é Evangelho de João 1, de 43 até 51, e Salmos é o Salmo número 3. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do que a gente entendeu dessa paraxá. Essa paraxá comenta muito, fala da vida de Jacó. E Jacó, logo no capítulo 28, tem um sonho. E ele sonha com uma escada e os anjos, né, subindo até o céu. E, e ele fica ali maravilhado com aquele sonho, né? E aí ele faz um pacto assim com Deus, né? Então, Senhor, se o Senhor é o meu Deus, então se o Senhor me levar para essa terra que o Senhor quer me dar, então o Senhor será o meu Deus, eu te darei o dízimo. É, acho que ele está fazendo aí uma negociação, né, Alex? O que você acha aí disso daí? Pois é. Eu acho que está no sangue da cultura, né, judaica negociar. E o pessoal negocia até com Deus mesmo, né? Mas olha, eu fiquei impressionado, no fundo, com esse sonho que o Jacó teve, porque é Deus aparecendo para ele. Essa escada é a comunicação que ele tem, os anjos subindo e descendo. A gente depois tem, lá na frente, tem uma interpretação mostrando que, na verdade, era o próprio Yeshua que estava ali, presente, conversando com ele, e diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Isso é o versículo 13. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Gente, se você prestar atenção, o Deus era o Deus de Abraão e Deus de Isaac, mas não era ainda o Deus de Jacó. Jacó, ele sabia da presença de Deus, mas ele não entendia muito bem disso. Ele até reconhece, puxa, essa é a casa de Deus. Ele usa lá Beitel, né? Casa de Deus, esse é o significado em hebraico. Mas não era o Deus dele. Não era o Deus dele. E ele estava numa jornada, porque ele, tipo assim, ele teve lá um rolo com o irmão dele, com o pai dele, e o pai dele falou assim: olha, vai lá, vai na casa do Labão, que é o irmão da tua mãe, né? E casa com o pessoal de lá, né? Porque aqui você não está seguro. E eu estava vendo, eu gosto muito de ver a parte geográfica da coisa. Você tem 500 quilômetros, mais ou menos, a distância entre Berseba e Harã. E ele está agora em Beitel, né? Em Beitel,
hoje existe uma estrada entre Berseba e Beitel. São 132 quilômetros de estrada. Ele possivelmente aqui ele já estava alguns dias caminhando, né? Até que ele teve esse sonho. E é Deus aparecendo na vida dele. E ele também ele fez uma negociata com Deus, né? Falou assim: olha, se o Senhor for comigo e me guardar nessa viagem, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E aí eu tenho aqui um louvor, eu faço um altar, uma pedra, uma coluna, e te darei o dízimo. Quer dizer, a segunda vez que aparece o dízimo aí na história, né? A primeira vez apareceu lá com Melquisedeque e Abrão. E aqui, Abraão deu o dízimo. Aqui ele fez uma promessa: olha, se tudo isso que o Senhor fizer comigo, aí sim eu vou dar o dízimo. Não é um. Será que a gente faz isso hoje, Adriana? A gente faz essas negociatas assim com Deus? Olha, a gente não devia, mas muitas vezes a gente faz, né? Algumas barganhas, né, com Deus quando a gente não devia, né? Porque Deus quer nos abençoar, independente de qualquer coisa, né? É Mas verdade. eu vejo aí a obediência de Jacó, né? O Jacó querendo seguir a Deus. Então ele foi e partiu, né? Que ele não conhecia ainda. É verdade, ele vai conhecer ao longo aí do tempo, aí do que a gente vai ver nos próximos capítulos. E no capítulo seguinte, justamente, ele vai até a casa de Labão, que era parente, né? Era um tio dele, na verdade. E logo que ele vai no poço para beber água e dar água para os cavalos e tal, ele já vê Raquel, que era pastora de ovelhas e tal, e se apaixona por ela, né? E, e aí ele fala com o tio dele, né? Labão, eu quero me casar com a sua filha. E aí, de tanto que ele gostou de Raquel, ele prometeu trabalhar 7 anos, né? E aí, que surpresa que ele tem quando ele trabalhou a primeira semana e trabalhou esses anos e ganhou Lia, que era a filha mais velha de Labão. Aí veio aquela frustração. E Labão falando: "Não, mas a nossa tradição é dar a filha mais velha, né, você me desculpa aí, tal, mas é a Lia que você vai ter". Aí ele trabalhou mais uma semana, e aí Labão falou: "Tá, tudo bem, vou te dar a mão de Raquel em casamento". Aí ele casa com Raquel, né. Só que o coração dele era muito mais de Raquel, né, ele gostava da Raquel. Só que aí o Eterno abençoou Lia, que não era tão querida por ele, mas com muita fertilidade. Então ela começou a ter filhos, e Raquel ficou com ciúmes. E eu não vou ter filhos? Ou me dê filhos ou eu vou morrer. Falou para ele, né? Como se estivesse na mão de Jacó decidir Como pode? se Parece ela vai italiana. Como? Ma che? morrerei, meu Deus. Como pode Labão não, Jacó ter esse poder de decidir, agora é a Raquel que vai ter filhos meus, né? Isso está na mão de Deus, né? E aí Raquel tem ideia e dá a serva dela, Bila, né, para conceber, né, de Jacó. E aí nascem vários filhos aí de Jacó, né, tanto de Lia, depois da serva de Raquel, depois da serva de Lia, até que finalmente também Raquel consegue ter filhos, né, engravidar e tal. E nisso a gente vê a mão de Deus aí cuidando e sempre abençoando Jacó. Então, esse capítulo todo a gente vê os filhos, né? As 12 tribos aí sendo constituídas, né? Dan, Naftali, Judá, Ruben, enfim. E por fim, depois, no capítulo seguinte, o Eterno aparece, fala de novo com Jacó e fala para ele voltar para a terra dos pais dele. E nisso ele faz um combinado com o sogro, né, com Labão. E cada vez que ele falava, olha, todos os gados listrados vão ser meus e os lisos seus.
Aí Deus dava muito listrado e abençoava Jacó. Depois, vamos mudar então, né? Labão falava, como assim? Tudo assim? Vamos mudar. Então, listrado malhado é meu e liso é seu. E aí, Deus dava tudo para Jacó, né? Por que será isso, Alex? Será que Deus era mais com Jacó do que com Labão? Olha, essa história ela é muito interessante, porque, na verdade, o Jacó se comprometeu, né, com o Labão de trabalhar 7 anos para ter a Raquel. Ele levou um chapéu lá do Labão, né, tá certo? E o Labão deu a Lia, que era mais velha, que a justificativa dele é que não, que essa é a nossa cultura e você tem que aceitar. E aí ele falou, tá bom, eu quero, mas eu quero a Raquel. Então, eu trabalho mais 7 anos por ela. E aí, depois de passada a semana de núpcias, que não é a noite de núpcias, é uma semana inteira de festejos, né? Aí ele trabalhou 7 anos. Ao fim dos 7 anos, falou, bom, agora está tudo pago. E o Labão falou assim, ó, o negócio é o seguinte, você quer trabalhar comigo? Vamos arrumar um salário para você. Aí ele veio com aquela receita, né, de que, olha, se for malhado, se for listrado, é meu. Se não, se for limpinho, é seu. E você sabe o que aconteceu, Adriano? Foram aparecendo cada vez mais listrados e malhados, e Deus acabou enriquecendo o Jacó. Ele ficou rico. O outro ficou nervoso, o Labão ficou nervoso com ele, dizendo como isso está acontecendo. Tentou mudar um monte de vezes as regras e não sei o quê, mas Deus estava cuidando lá, cuidando do Jacó. E depois de, acho que mais 6 anos, se eu estou bem lembrado, o Jacó teve essa outra visão, onde Deus aparece para ele, dizendo assim, ó, cara, está na hora de você voltar para a tua terra. Isso é 20 anos depois de quando ele saiu de lá, né? Voltar para a tua terra. E aí ele compartilha isso com as esposas dele, né? Com a Lia e com a Raquel. E diz assim, olha, deixa eu contar para vocês. Deus apareceu para mim. E esse negócio das ovelhas e dos cabritos aí malhados e listados, foi Deus que deu essa visão para mim. Então, eu executei a visão de Deus. Gente, eu fico imaginando Deus falando com você, e você vai lá e você faz o que Deus falou. Adriana, eu fico arrepiado com essas coisas. E às vezes a gente sente no coração alguma coisa que vem, tipo assim, vem sem explicação, vem de Deus. Eu entendo que vem de Deus. E às vezes a gente fica em dúvida, mas ele não teve dúvida. Ele não era ainda o Deus dele, mas ele não teve dúvida de fazer o que Deus falou para ele fazer. E Deus honrou, e Deus manteve ele, susteve ele esse tempo todo. Você não fica com inveja, não, Adriana? Uma inveja boa, né? De ter essa Inveja obediência. boa, claro. É verdade. Porque aí a gente vai entender que, na verdade, ele era muito abençoado, Jacó, porque ele obedeceu. Ao contrário do Labão, que a gente depois, um pouquinho depois à frente na leitura, percebe que ele era idólatra. Tanto é que Raquel pegou os ídolos, né? Então a gente percebe que Labão não servia ao Eterno. Então, por isso que ele também não era abençoado, né? Então, assim, Jacó, ele foi provando de Deus e foi vendo como era bom servi-lo, né? E isso Deus foi abençoando ele em todos os momentos, né? E aí ele obedeceu, né? Então Deus honra a obediência. Muito, muito bom isso, né? E aí na Haftará, eu achei também um texto muito interessante, e eu queria ressaltar dois versículos, que seria, vai ser Oséias 14, 1 e 2.
Volta, ó Israel, para o eterno teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Eterno. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Aqui é um chamado, acho que para todos nós, né? Não só para Israel, mas para todo o povo de Deus, nos arrepender dos nossos pecados, né? Fazer essa techuvá, que é importante porque os nossos pecados, né, Alex, é o que nos afastam de Deus, né? A gente peca todos os dias, é claro, mas é importante a gente examinar o nosso coração, né? Como o Davi fazia e está nos Salmos, né? Examinei meu coração, examina-me, sonda-me, Senhor, e você perceber aquilo que não está agradando a Deus e voltar para o alvo, que é ficar mais parecido com Yeshua e buscar segui-lo e cumprir os mandamentos, né? É verdade, é verdade. Puxa, Adriana, que coisa. E Deus, através do Oséias, né, na verdade, ele fala ao povo dele, ao povo que ele quer que seja dele. Então, quando Deus conversa com a gente, mesmo que a gente não esteja plenamente convencido de que ele é o meu Deus, Deus fala com a gente e ele diz assim: olha, eu não quero exibição, ou seja, eu não quero sacrifícios, eu não quero coisas materiais, o que eu quero é obediência. Eu quero que você ouça e que você volte o teu coração para mim, porque eu sou o Deus único e verdadeiro, não tem outro. Não tem outro Deus. É soberano, Deus é soberano. Uma passagem que eu li há um tempo atrás em 2 Samuel, acho que capítulo 7, onde se diz: esse Deus é único, não tem outro. Então, tipo assim, você quer se dar bem? Ouça o Deus único. Presta atenção no que ele diz para você. Não é para você, Adriana, não é para você, eu, Alexandre, não é. É para todo mundo, para cada uma das pessoas que eu até agradeço que vocês estejam assistindo a nossa gravação, para todas as pessoas, para vocês, para os seus familiares, ouçam a Deus, presta atenção. Deus vai aparecer de formas diferentes para você. Ele apareceu numa escada, né, num sonho. Agora, aqui ele apareceu numa visão. E ele vai aparecer, a gente vai ver em outras passagens, outras paraxás adiante, ele aparecendo em outras situações para o Jacó. É impressionante, é de arrepiar. Eu fico arrepiado toda vez que eu penso nisso. E eu acho que é isso que a gente tem que prestar atenção. Uma outra coisa que eu achei interessante é o seguinte: o Jacó teve o quê? 12 filhos e teve uma filha também, né? Na Brit Hadashah, a gente vê Yeshua, que é já o ponto adiante, né? É o Deus que está presente, que veio para pagar o preço do meu pecado, até do seu, Adriana, até do seu pecado ele pagou também. E ele escolheu quantos discípulos? Ele escolheu 12 discípulos. Eu fiz uma analogia, eu falei assim, o Jacó tinha 12 filhos e Yeshua escolheu 12 discípulos, deve ser isso, né? Mas o importante é que cada um deles tinha que ser dedicado ao Senhor, dedicado a Deus. Nem todos eram, a gente sabe depois da história, né? Mas é isso. E o Salmo também, o Salmo 3 me deixa doidinho aqui. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Imaginou, você tem uma blindagem, Adriana. Deus blinda você. Esse mundo está tão maluco que a gente olha, você vê na televisão, ouve no rádio, o pessoal passa para você em Facebook, WhatsApp, Signal, escolhe onde você quiser, você vê desgraça para tudo quanto é lado, você vê maldade para tudo quanto é lado, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, o Senhor é uma blindagem para mim, não é isso que a gente precisa, Adriana? A blindagem de Deus nesse mundo maluco?
Com certeza, a blindagem de Deus é essencial e é maravilhoso poder ter isso. E também no Salmo de número 3, eu acho interessante quando ele coloca, com a minha voz clama ao Eterno e ele responde do seu santo monte. Ou seja, Deus quer nos responder. Então a gente deve clamar a Ele, né? Clamar a Ele para que essas guerras tenham um fim, para que Israel seja salvo desses inimigos, e para que a gente também consiga vencer os inimigos do dia a dia, né, Alex? É verdade. No nosso dia a dia, a gente também tem que matar um leão por dia, e quem ajuda a gente a fazer isso é o Eterno, né? Às vezes dois, tá? Às vezes mais de um, é verdade, não é? Então eu gostaria de agradecer você que está nos assistindo e fazer uma oração, tá bom? Pai querido e eterno, Senhor, eu quero agradecer, Pai, por cada ouvinte que está acompanhando aqui essa paraxá, que o Senhor possa abençoar, Pai, possa revelar a Tua palavra no coração deles, Pai, e a Tua verdade, Senhor, em nome de Yeshua. Amém, amém, amém. É o que nós precisamos do nosso Deus dentro da gente, dentro da nossa vida. É verdade, Adriana. Amém. Legal, muito bom. Então, Então, Shabbat Shalom para o pessoal, o que nós vamos falar? um Shabbat de muito shalom para vocês. É isso aí, que Deus lhes abençoe, que o Senhor lhes abençoe tremendamente, que a coisa vai melhor do que a tua expectativa. É isso que a gente espera, não só nesse Shabbat, mas no teu dia a dia cheio de shalom. Amém. Shabbat shalom, pessoal. Shabbat Shalom.